Fala pessoal, continuando a resolver o livro 9, questão 598. Determine o valor de x nos casos. Repara o seguinte, que eu tenho esse valor de x, olhando o triângulo aqui do 30 graus, né? Aqui. E só. E para a gente usar seno, cosseno e tangente, a gente precisa de duas informações, né? Repara que a gente também tem o 6, porém, esse 6 não faz parte do triângulo retângulo que o x faz parte também, né? Então, a gente vai tentar buscar o lado que eles têm em comum. Aí, se eu conseguir o lado que eles têm em comum, eu consigo montar minha relação de seno e cosseno usando o 6 e o x. Então, o lado que eles têm em comum é esse cara aqui que eu vou chamar de y, certo? Então, olhando o triângulo aqui do 45 graus, a gente tem que o y é cateto oposto, né? E o 6 é a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, eu vou usar o seno de 45 graus é igual cateto oposto, que é y, sobre hipotenusa, que é 6. E seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, certo? Multiplica cruzado, a gente vai ter que 2y é igual a 6 raiz de 2, e, portanto, divide por 2, né? O y é igual a 3 raiz de 2. Opa, de 2. Agora que a gente tem o y ali, olhando o triângulo retângulo que tem o 30 graus, a gente tem o cateto oposto também, né? E a hipotenusa. Então, de novo, eu vou aplicar o seno. Então, o seno de 30 graus é igual cateto oposto, que é o y, que é 3 raiz de 2, sobre a hipotenusa, que é x. O seno de 30 é 1/2, né? Multiplica cruzado, a gente vai ter, então, que o x ele é igual a 6 raiz de 2. Certo? Letra B, o mesmo esquema. O lado que eles têm em comum é esse carinha aqui, ó. Então, eu vou chamar esse carinha aqui de y, certo? Se eu pegar esse triângulozinho pequeno aqui por primeiro, né, como a gente fez, eu vou ter x e y. Então, a gente não vai iniciar por ele, a gente vai iniciar por esse triângulo aqui de fora, que tem também o ângulo de 30 graus aqui. Então, eu vou usar cateto oposto, que é o y, e a hipotenusa, que é o 12. Então, aqui, seno de 30 graus é igual a cateto oposto, que é o y, sobre a hipotenusa, que é o 12. O seno é 1/2, né? Multiplica cruzado, a gente vai chegar que o y é 6, né? Por segundo, então, a gente vai fazer o triângulozinho aqui de dentro. A gente tem cateto oposto, que é o x, e cateto adjacente, ou seja, tangente de 30, é igual cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa, que é o y, que a gente viu que é 6, né? Tangente de 30. Opa, não lembro quanto é tangente de 30, mas o seno, usa aquela regrinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 na raiz, né? E a tangente é seno sobre cosseno, então divide os dois, né? Vai cortar o 2, vai ficar a raiz de 3 sobre 3, né? Ok, multiplica cruzado, a gente vai ter que 3x é igual a 6 raiz de 3, e, portanto, x é 2 raiz de 3, ok? C, o lado em comum é esse cara, e no D, o lado em comum é esse cara, ok? Vou começar aqui por esse triângulozinho aqui, ok? A gente tem que o 12 é o cateto adjacente e o y é o nosso cateto oposto. Então, tangente de 60 graus, que é raiz de 3, é igual cateto oposto, que é o y, sobre a hipotenusa, que é o 12. Tem um invisível aqui, né? Multiplica cruzado, o y é igual a 12 raiz de 3. Ok? Depois, vou olhar esse triângulozinho aqui, ó. Então, o 30, o y é cateto oposto e o x cateto adjacente. Então, tangente de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto é o y, que a gente viu que é 12 raiz de 3, e o cateto adjacente é o x. Lado bom, posso cortar o raiz de 3 dos dois lados, afinal ele está multiplicando, né? E aí sobra 1 lá em cima, né? Multiplica cruzado, vai ficar x igual a 12 vezes 3, que dá 36. Ok? Aqui, a gente tem esse triângulozão aqui de fora, né? E esse triângulozinho aqui de dentro. Vou começar por esse de dentro porque ele tem algum valor numérico, né? Então, o cateto oposto é o 12 e a gente tem a hipotenusa aqui, que é o y. O cateto oposto e hipotenusa, seno de 30 graus.
que é 12 sobre y, e o seno de 30 graus é 1/2, certo? Aí a gente tem que o y é igual a 24, né? Multiplica cruzado. Depois, usa esse triângulo aqui de fora, né? A gente vai ter o y, ele é o cateto adjacente aqui do 30, e o x, ele é a nossa hipotenusa, né? Então, a gente vai ter cosseno de 30 graus. Cateto adjacente é o y, hipotenusa é o x. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. O y a gente já calculou, é 24, né? Multiplica cruzado aqui, vai ter x raiz de 3 igual a 48. E, portanto, x é igual a 48 sobre raiz de 3. 48 dividido por 3 dá 16, e aí eu tenho que multiplicar por raiz de 3 em cima, ok? Racionalizei esse cara, certo? Então, sempre que eu quero aplicar o seno, cosseno, tangente, eu preciso de ter um valor numérico nesse triângulo, né? Não tem como a gente não saber nenhum valor numérico desse triângulo e aplicar seno, cosseno, tangente para tentar descobrir alguma informação, né? Claro que se tiver, vai existir alguma questão desse tipo, né? Mas nesse tipo de questão aqui que ele quer um número como resposta, a gente tem que trabalhar com mais do que um triângulo, ok? Então é isso, espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.